Em 25 de junho de 1983, Laura Serbin e sua melhor amiga, Noelle Russo, saíram de seus apartamentos em Rohnert Park, na Califórnia, Estados Unidos, para uma noite normal de bar shopping e diversão. Nenhuma das duas mulheres sabia na época, mas seria a última vez que se viriam. Noelle Russo Kinsey nunca voltou para casa naquela noite, na verdade nunca mais. Seu corpo foi encontrado em Rohnert Park 48 horas após seu desaparecimento, perto da Universidade Estadual de Sonoma, a 80 quilômetros de onde foi vista pela última vez. Delegados da polícia chegaram à cena para uma visão angustiante. Noelle Russo estava nua e seu corpo morto estava coberto de hematomas. Quem poderia ter feito isso e como ela acabou aqui? Conhecida por seus parques incríveis, cafeterias e atmosfera urbana e suburbana única, Rohnert Park é uma das cidades mais importantes do condado de Sonoma. Morar lá significa fazer parte de uma grande comunidade que ama a natureza e valoriza a herança de sua cidade histórica. Com uma população de 44.120 habitantes, Rohnert Park cresceu comparada a seu tamanho modesto de 22.965 na década de 80. No entanto, sob sua superfície impressionante, Rohnert Park tem um lado sombrio. A taxa de criminalidade é 70% maior do que na maioria dos estados. É por isso que as autoridades locais trabalham duramente para manter a cidade segura. Em 2023, sua vigilância constante valeu a pena. Eles tiveram uma pista que encerrou o caso do assassinato de Noelle Russo Kinsey. Noelle Russo Kinsey nasceu em algum momento de 1946 e cresceu no condado de San Mateo, Califórnia. Russo ganhou as manchetes pela primeira vez em 1962, aos 16 anos, depois de ser nomeada Miss Burlingame. Eu não poderia ter ficado mais surpresa, ela disse ao jornal San Mateo Times. Só entrei para agradar minha mãe. De acordo com o jornal, Russo queria ser modelo. Seu esporte favorito quando criança era dançar o twist. Noelle se formou na Burlingame High School e pouco depois teve um filho aos 19 anos. Ela se mudou para o condado de Sonoma na década de 1970 e morou em um apartamento na Avenida Avon com seu filho, que tinha 18 anos em 1983. Noelle se casou e se divorciou 2 vezes antes de falecer. Ela trabalhou como estagiária de guarda florestal no Colorado antes de se inscrever no Santa Rosa Junior College. Ela tinha planos de se mudar na época em que desapareceu. Segundo Dominique Espinosa, filha de Laura Serbin, sua mãe achava Noelle uma pessoa linda. Acho que seus olhos cintilavam quando olhavam para ela, como se ela fosse uma pessoa tão bonita. Laura guardava uma foto de Noelle consigo até sua morte em 2019 e frequentemente escrevia sobre sua amiga. Mostrava na escrita da minha mãe que esta era alguém de quem ela realmente gostava e isso a devastou por tê-la perdido. A família de Noelle deu a Laura um anel como símbolo de sua amizade próxima após sua passagem. Outros amigos de Noelle a descreviam como falante, direta e sempre tentando fazer amizades. Ela também era destemida, fazia carona e andava de bicicleta com frequência. Em 27 de junho, um menino de 7 anos tropeçou em um local que mudaria sua vida para sempre. Ele encontrou um corpo atrás do escritório imobiliário de seu pai na Petaluma Hill Road, não muito longe da universidade. Ela estava nua e no chão, com o corpo coberto de hematomas. Uma ligação foi feita para o departamento local do xerife, colocando as rodas da justiça em movimento. Delegados correram para a cena após a ligação e pouco depois o corpo foi identificado como sendo de Noelle. Os detetives do Departamento de Investigação de Crimes Violentos foram designados para o caso e começaram a trabalhar imediatamente. A cena foi preservada e todas as evidências foram coletadas, então os detetives começaram a bater nas portas e juntar as circunstâncias que cercavam a morte de Noelle. Noelle estava em Santa Rosa em 24 de junho de 1983, e esse pode ter sido a última vez que alguém a viu viva, depois de uma briga com seu namorado mais cedo naquele dia. Russo viajou para Santa Rosa para ver sua melhor amiga, Lauren Serbin. Elas gostavam de passear um pouco pelos bares, como todo mundo na área, e se divertir um pouco. Isso foi o que estavam fazendo na noite em que ela desapareceu. Dominique Espinosa disse que elas gostavam de passear pelos bares um pouco e, como qualquer pessoa na área, se divertir um pouco, e foi isso que estavam fazendo na noite em que ela desapareceu. Elas se separaram. Ela disse que Noelle pode ter estado conversando com um ex-namorado, mas que ela não achava que era ele com quem ela foi, mas de alguma forma elas se separaram na noite e então ela não conseguiu entrar em contato com ela durante todo o dia seguinte, e então, é claro, a encontraram já sem vida. Depois da noite de diversão, Lauren levou sua amiga para a praça do tribunal para pegar um ônibus de volta para Rohnert Park.
Quando ela saiu, Lauren disse à sua filha que Noelle poderia ter se encontrado com um ex-namorado. Os investigadores mais tarde revelaram que Noelle nunca entrou naquele ônibus naquela noite. A polícia especulou que ela pode ter pego carona de volta para a cidade mais tarde naquela noite com um estranho. Em uma autópsia, determinaram que Noelle Russo Kinney foi espancada até a morte, provavelmente por um pedaço de madeira de uma pilha empilhada ao lado do escritório imobiliário. Devido ao seu estado de nudez, também houve especulações de que alguém possa ter se forçado sobre Noelle antes de sua morte. Nos dias seguintes à descoberta, os investigadores contrataram um artista para desenhar Russo Kinsey com as roupas que ela estava vestindo em 24 de junho de 1983 e distribuíram cópias na esperança de encontrar pistas. Os detetives encontram pessoas de interesse, mas nenhuma prisão foi feita oficialmente. Sem dúvida, o namorado não nomeado e o ex-namorado foram chamados. Há rumores locais de que esses homens e Russo estavam em um envolvimento infeliz que pode ter provocado ciúmes e, eventualmente, violência, mas nenhuma prisão foi feita. Ao longo dos anos, a polícia continuou a investigar, mas eventualmente o caso esfriou, no final dos anos 90. Em 2010, 27 anos após a morte de Noelle Russo Kinsey, os detetives do Departamento de Investigação de Crimes Violentos começaram a submeter evidências forenses para análise de DNA no Laboratório de Crimes de Santa Clara e no Instituto de Pesquisa Serológica. Ambas as instituições haviam ganhado destaque por serem instrumentais na resolução de vários casos antigos. O recente avanço em química e tecnologia permitiu que policiais em todos os Estados Unidos dessem segunda e terceira olhadas em casos anteriormente não resolvidos. Foi o que os investigadores do Departamento de Investigação de Crimes Violentos fizeram. Eles fizeram uso completo das habilidades analíticas de ambos os laboratórios, recolheram amostras de DNA e submeteram outras peças de evidência. A quebra no caso veio quando os laboratórios de crimes identificaram positivamente um dos indivíduos originais de interesse, Alfredo Carretoro Jr., como o principal suspeito no assassinato de Noelle Russo, com base em DNA e outras evidências. A declaração divulgada pelo Departamento de Polícia do Condado de Sonoma não especificou qual DNA ou evidência material levou a essa conclusão, mas considerando a rapidez de sua prisão, deve ter sido uma forte prova. Nascido em 1958, Alfredo Carretoro Jr., de Lackport, Califórnia, não é estranho ao crime e à violência. Muitos dos detalhes de sua vida permanecem um mistério. No entanto, o que temos certeza é que ele esteve dentro e fora do sistema judiciário durante grande parte de sua vida. Ele foi vinculado a um caso civil doméstico em setembro de 1985, 2 anos após a morte de Russo Kinsey. Mais tarde em sua vida, Alfredo foi condenado no condado de Sonoma por posse de propriedade roubada e posse de drogas em 1995 e 2001, respectivamente. Alfredo tinha apenas 25 anos na época da morte de Russo e foi considerado uma pessoa-chave de interesse na investigação. Na segunda-feira, 2 de outubro de 2023, Alfredo Carretoro Jr. foi preso e acusado do assassinato de Noelle Russo Kinsey. Na declaração oficial fornecida pelo Departamento de Polícia de Sonoma por meio do Facebook em 3 de outubro, revelaram muito pouco sobre a conexão entre Alfredo e Russo. Um dos indivíduos originais de interesse, Alfredo Carretoro Jr., foi identificado positivamente como suspeito no assassinato da senhorita Russo com base em DNA e outras evidências. Sem respostas, as pessoas foram deixadas a especular se ou como Alfredo conhecia Russo. Ele poderia ter sido um dos 2 homens misteriosos que supostamente estavam emocionalmente envolvidos com Russo na época de sua morte, ou ele poderia ter sido um amigo, um amante anterior, um vizinho ou um dos 2 homens não nomeados que a senhorita Russo se casou em sua curta vida. É totalmente possível que Alfredo tenha sido o homem misterioso que levou a senhorita Russo de volta para casa na fatídica noite de 24 de junho de 1983. Seja o que for que compartilharam, colocou Russo em sua órbita e permitiu que ele cometesse o ato terrível. A família Russo foi notificada sobre a prisão logo após o ocorrido e solicitou privacidade sobre o assunto. Para encerrar a declaração, o escritório do xerife instou seus leitores a entrar em contato com o escritório local e enviar uma dica anônima sobre o caso ou qualquer outro caso arquivado. As pessoas de Honert se alegraram com a justiça finalmente sendo feita por Noelle, quer a conhecessem pessoalmente ou não. Alfredo Jr. foi reservado na principal instalação de detenção para adultos no condado de Sonoma após sua prisão, sem possibilidade de fiança. Ele compareceu perante a honrada juíza Laura Paglia por um caso de assassinato. Seu defensor público, cujo nome ainda não foi confirmado, recusou-se a comentar sobre a situação.
Alfredo Júnior voltou ao tribunal em 18 de outubro para apresentar sua defesa. Se ele se declarou culpado ou não pelo assassinato de Noelle Russo Quinzi ainda está por ser confirmado. Após 40 longos anos de silêncio, os amigos e familiares de Noelle Russo Quinzi encontraram o encerramento que lhes foi negado por tanto tempo. Embora ninguém da família Russo tenha se manifestado para falar, Dominique Espinosa fala em nome de sua mãe, Laura, e expressa alívio pela resolução do caso de Noelle. Sou grata aos detetives. Sou grata à família de Noelle por não desistir, mesmo que não tenhamos nos conhecido. Deixando a família de Noelle saber que ela tocou muitas vidas e que ela tem sido lembrada diariamente desde que isso aconteceu. A polícia não veio à frente para comentar sobre a situação. Eles disseram isso sobre o assunto. O departamento do xerife do condado de Sonoma e o escritório do procurador do condado de Sonoma estão dedicados à justiça para as vítimas de assassinato, seja o caso antigo ou novo. O Departamento de Crimes continua a investigar muitos casos arquivados e a buscar implacavelmente justiça para as vítimas de crimes violentos. Embora nada possa mudar o que aconteceu com Noelle Russo Quinzi, as pessoas que amam Noelle se confortam com o fato de que o homem responsável foi levado à justiça. O que você acha da resolução do caso de Noelle Russo Quinzi? Você acha que a justiça será feita no próximo julgamento? Embora a história ainda esteja longe de terminar, eu gostaria de ouvir o que você acha que acontecerá no caso.